culto divino no sábado. O culto de domingo é o culto das visitas. E nesse dia eu quero ver as nossas visitas. Eu vejo ali o esposo da Nélia, né? É Nélia mesmo? Nélia. Alain, seja bem-vindo, Alain. Que o nosso Deus, o Santo Espírito de Deus, te acolha com as bênçãos do céu. E saiba que essa igreja ora por você. Seja bem recebido pelo nosso Deus. Tem. Quem mais as visitas? Eu vejo 2 rostos ali que não é assim do meu cotidiano. Pode falar o nome dos irmãos? Diego e Gisele. Amém. Que sejam bem-vindos à Igreja do Novo Horizonte. Amém. Meus irmãos, quando a gente recebe um convite, vocês não sabem como cada um recebe, né? Assim, o impacto que a gente passa naquele momento. É de saber escolher o tema que vem, é de falar a verdade de nosso Deus. E o tema que eu pedi ao Espírito Santo, e porque eu sou um defensor da escola sabatina, eu tenho muito entusiasmo por todas as atividades da igreja, mas essa parte me chama muita atenção. E esse trimestre nós estamos lendo as 2 cartas do apóstolo Paulo. Meus irmãos, é de uma profundidade tamanha, e em 3 meses não é possível somente no período da classe ou na semana das nossas corridas discorrer sobre esse tema, discorrer sobre a vida de Paulo, esmiuçar todo o conteúdo desse homem, porque ontem mesmo no pequeno grupo que eu participo, desde o pastor os demais componentes daquele grupo, todos eram gentios, nenhum era de berço adventista. E aí eu vejo a importância de Paulo. Meus irmãos, eu quero reforçar: adquira a lição da escola sabatina, porque ela é um diferencial na nossa vida, ela transforma, ela nos ensina. E o tema que eu escolhi está em Atos capítulo 18, o verso 9 e 10, né? E por quê? É porque é o primeiro texto dessa lição. Meus irmãos, e antes de nós iniciar a leitura, vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor nosso Deus, fala conosco nessa noite, como falaste com Paulo em Corinto. Aquieta nossos medos, ilumina nossos desertos, fortalece nossa fé. Amém. Que cada pessoa aqui ouça a tua voz dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E aqui na minha versão, ela tem essa tradução: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Meus irmãos, todos nós passamos por um momento em que o coração parece não suportar mais. Momentos em que o passado pesa, o presente assusta e o futuro
fica escuro. Paulo viveu isso. Paulo, quando chegou em Corinto, ele teve esse temor. Momento de medo. Moisés também viveu esse momento. Elias viveu esse momento. Elias achava que era só ele que estava contrito a Deus. Quando ele teve aquele embate com Jezebel, né? Então ele achava que ninguém estava levando a sério. E o que é que Deus fala para ele? Lá tem 7.000 que não dobram os joelhos para Baal. Se a gente vai para Apocalipse, o que é que a gente encontra hoje? A igreja de Laodiceia, que somos nós. Às vezes a gente tem medo de achar que a gente está falando sozinho no deserto, né? Não. Tem 144.000 contritos a Deus. Amém. E isso nos dá uma esperança muito grande. Amém. Paulo viveu isso, Cristo também viveu, e eu também vivi. No dia 23 de dezembro de 2022, quando eu perdi meu filho, Pedro Aurélio Bispo Santos Vilaça, foi o meu maior deserto. O mundo para mim ficou escuro. O presente pesava demais e o futuro já não existia. Mas foi naquele momento que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Amém. Foi naquele momento que eu decidi a caminhar mais perto de Cristo. Hoje quero mostrar como Deus fala nos desertos da vida, como falou com Paulo em Corinto. Não tenha medo, fale e não fique calado, porque eu estou, Ele está conosco. Amém, amém. Meus amigos, vamos ver a origem de Paulo. Paulo era um judeu, filho de fariseu, uma seita farisaica. Paulo nasce em um lar profundamente religioso. Seu pai era fariseu, membro do grupo mais rigoroso do judaísmo. Desde pequeno, Paulo foi instruído na lei, na tradição, na disciplina espiritual. Paulo é de Tarso da Sicília. Tarso é uma cidade universitária, famosa por sua cultura, filosofia e comércio. Era um centro intelectual comparável com Atenas e Alexandria. Todos nós sabemos da importância da biblioteca de Alexandria. Paulo cresceu num ambiente onde judeus discutiam teologia, romanos discutiam política, práticos, parece muito com os nossos irmãos americanos, objetivos, dominadores. Os gregos discutiam filosofia. A Bíblia mesmo relata duas correntes filosóficas da época de Paulo: os epicureus, materialistas, que negam a vida após morte e rejeitam a ressurreição; os estoicos, racionalistas, para eles só interessava a razão; panteístas, não acreditavam na ressurreição corporal, rejeitam a mensagem de Paulo. E o interessante que essas correntes filosóficas, elas têm interferência no mundo de hoje. Elas têm muita interferência na nossa religiosidade ou não. Eu advogava para a Associação dos Tributaristas do Distrito Federal, e meu filho formou-se em Direito. Eu, com toda a liberdade que tinha com o presidente, falei: olha, eu quero uma vaga aqui para meu filho estagiar e ganhar
dinheirinho também, né? Então a gente, todos precisam, e ele era ateu. Ele falou: Elcio, você é uma excelente pessoa, eu gosto muito de você, mas eu não vou te contratar seu filho, não. Eu vou contratar uma moça que é bonita, que os velhinhos chegam aqui, eles vão olhar para ela, e você não. E tem outra coisa também, eu não acredito nisso que você prega, não, nessa fé sua, porque nós morremos, acabou, não tem mais nada. Então, você vê qual é a diferença de uma pessoa materialista. Eles não vê nada além da razão, além do poder. E Paulo apresenta esse Deus homem, porque o Deus dos gregos, eles ficavam na igreja. Não é esse Espírito Santo que sai como o Elcio daqui da igreja e volta para a casa dele e vai para o trabalho, e aonde ele está, o Espírito Santo está ali. Amém. Esse Deus era um Deus morto. O Deus que Paulo prega é um Deus vivo, um Deus que viveu como homem e morreu e foi ressuscitado. Então isso abria um choque cultural nesse povo, porque era um assinte, era uma afronta àquele entendimento. A influência filosófica. Em Tarso, Paulo é exposto ao pensamento estoico, retórico e helenista. E esse pensamento helenista é a busca da felicidade e da paz interior do indivíduo por meio da razão, o autodomínio. Então, isso explica porque Paulo tinha facilidade de enfrentar aquele debate lá em Atenas, porque ele foi para discutir no mesmo nível dos filósofos. Só que aquilo não surtiu muito efeito. E é muito a gente ver como às vezes tem alguns pensamentos que falam que para a gente atingir um público, a gente tem que nivelar o mesmo nível cultural dele, a mesma fala. Meus irmãos, a gente vê um cara preparado como Paulo, ele não foi competente para romper com isso, e ele se igualando àquela nata de sábios. E a gente sabe que hoje não existe mais sábios, né? Não tem homem sábio. Por que não tem um homem sábio? Não tem esse conceito hoje de homem sábio. Porque para ser sábio é preciso ser humilde, é preciso ter caráter. Então, a medida de sabedoria hoje não tem métodos para aquilatar esse nível. Tem técnicas para saber se a pessoa tem um QI avançado, que aí tem um australiano americano, que é o homem hoje que é considerado do QI mais elevado, entre 230 a 250, mas o conceito de sabedoria está em Provérbios 9, verso 10, né? Que diz que o sábio ali dá o conceito de sabedoria. Então Paulo, ele teve a influência de seu pai por algum serviço prestado, e ele adquiriu a cidadania romana, e isso habilitou Paulo proteção legal. Paulo poderia viajar para qualquer cidade, ele não tinha barreiras. Paulo tinha acesso às cidades estratégicas, autoridade diante de governador, que ele falava no mesmo nível. Deus estava preparando Paulo desde o nascimento, meus irmãos, e ele prepara pessoas aqui nessa igreja
desde o nascimento, para ser sincero a seus mandamentos. Educação. Paulo foi educado pela pessoa mais interessante da época, Gamaliel. Ele saiu de Tarso e foi para Jerusalém. E ali ele aprendeu a interpretação rigorosa da lei, disciplina, porque a interpretação, meus amigos, você tinha que recitar a Torá de ponta a ponta. É muita habilidade para um homem, zelo rigoroso, defesa da tradição. Paulo se torna um fariseu brilhante, dedicado e extremamente zeloso. Porém, a obstinação de Paulo também era de ameaçar os cristãos. Paulo entendia que o cristianismo era uma ameaça à fé judaica e se torna um perseguidor feroz, prende cristão, invade casa, arrasta homens e mulheres e aprova a morte de Estevão. Tanto é que ele ficou com a capa de Estevão, né? Ele mesmo diz: eu era extremamente zeloso, perseguia a igreja de Deus com violência. Paulo acreditava que estava servindo a Deus. No caminho de Damasco, Paulo é derrubado por uma luz e ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aquele que perseguia Cristo descobre que Cristo o perseguia, não para destruí-lo, mas para salvá-lo. Paulo fica cego, quebrado, silencioso. 3 dias depois, Ananias impõe a mão nele e ele volta a enxergar. A visão volta e a missão começa. Amém. Depois da conversão, Paulo passa por um período de retiro no deserto da Arábia. Há debates da duração desse preparo. Para alguns é 3 anos, e a Bíblia relata. Para outros é 14 anos, e a Bíblia também relata esses 14 anos. Mas o que importa é que Paulo foi preparado no deserto. Ali ele desaprende o orgulho fariseu. Ali ele aprende a graça de Cristo, recebe a revelação, é moldado pelo Espírito. E o deserto dos outros servos? Moisés, Elias e agora Cristo também como servo. Porque entendemos que Cristo mesmo dizia que ele era servo. Para ser o primeiro tem que servir. Ele veio para servir. E era por isso que os judeus não entendiam. Ele queria um Deus dominante, né? Um Deus que fosse, não servo, mas que fosse rei no entendimento dele. Moisés passa 40 anos no deserto de Midian, antes de libertar Israel. No anonimato, cuidando de ovelhas. Ali Deus quebrou e moldou e o preparou. Elias no deserto de Horebe. Depois de enfrentar Jezebel, Elias fugiu para o deserto, desejando morrer. Ali Deus falou com ele, não no vento, não no fogo, mas na voz suave. Cristo passa 40 dias no deserto. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus enfrentou fome, solidão, tentação. Ali ele venceu o inimigo e se fortaleceu para a missão. Todo grande ministério, meu amigo,
Elivan, todo grande ministério há um deserto. Todo grande servo é moldado no silêncio, na dor, na solidão. Meu deserto, a perda de meu filho. No dia que perdi meu filho, Pedro Aurélio Bispo Santos Vilas, minha vida desmoronou. A dor foi profunda, o silêncio foi pesado, o coração ficou quebrado. Mas foi ali, naquele deserto, que Deus falou comigo. E foi ali que eu ouvi a voz de Cristo dizendo: estou com você. Amém. E daquele dia em diante, meus amigos, decidi a seguir Cristo e pregar o seu santo evangelho. Amém. Meu deserto tornou meu chamado. E eu acredito que muitos aqui, que estão aqui, é nesse deserto que inclinaram o seu pensamento para os altos céus. Minha dor se tornou minha missão. Minha perda se tornou meu altar. Glória a Deus. Amém. O desafio de Paulo em Bereia. Quando Paulo foi para Corinto, antes ele tinha passado em Bereia, saiu de Tessalônica e foi para Bereia. Chegando em Bereia, ele encontra uma comunidade sincera, estudiosa, que examinava tudo. Mas o que os judeus fizeram? Foram atrás dele para acusá-lo, e correram com ele de lá. E ele deixa os dois companheiros dele e vai para Atenas. Quando chega em Atenas, ele faz um excelente sermão, brilhante, mas poucos se convertem. A cidade ri dele, a elite despreza. Paulo sai novamente desanimado. E quantas vezes Elivan? Eu falo de Elivan pelo eu sei da sua luta. Eu sei do seu sofrimento, Elivan. Eu sei do seu esforço, da sua mãe, para te ver pastor. E seu lugar é pastoreando. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ver isso. Amém. Chega em Corinto. Corinto era uma cidade imoral, meus irmãos. Corinto era uma cidade que tinha, era uma ilha. De um lado tinha um porto, de outro tinha outro. Então um imperador romano, muito esperto, construiu esses dois portos. E desses portos, eles tiravam o sustento daquela cidade e fez ela de um centro muito importante, que ela era considerada como Atenas, como Esparta. Era um centro cultural, e ali vinha gente de todo mundo. Hoje a gente vê a briga ali hoje no Oriente Médio, né, pelo Estreito de Hormuz ali, onde passa as maiores riquezas. Era mais ou menos isso. Então, mas ali a promiscuidade, a corrupção, a idolatria, espiritualmente confusa, porque onde tem muitas nações, muitos povos diferentes, eles não se unem no costume. E você quer quebrar a tradição de um povo, é pela língua, é pela interferência de outros povos. Você tira a essência daquele povo. Paulo chega cansado, ferido, inseguro. Ele teme fracassar novamente. Ele teme ser rejeitado. Ele teme ser atacado. E é nesse momento que Deus vem falar com ele. E a palavra de Deus diz: não tenha medo, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Meus amigos, para nós também é assim. Não tenha medo. Deus trata o coração. Fale
fique calado. O fracasso não define o futuro. Eu estou com você. A presença de Deus é força do céu. Ninguém vai fazer mal. Deus promete proteção. Tenho muito povo nesta cidade. Deus já preparou corações. Meus irmãos, assim como Paulo, Moisés, Cristo e como eu, você também tem seus desertos. Mas Deus está dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Eu tenho um plano na sua vida. Amém. Seu deserto pode se tornar um chamado. Sua dor pode se tornar sua missão. Seu sofrimento pode tornar seu altar. Hoje, Deus está chamando você para deixar o medo, deixar o passado, deixar a culpa, deixar a dor, deixar a vida antiga. Assim como Paulo pode começar de novo. Jesus está dizendo: eu estou com você. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, se você deseja recomeçar, se você deseja ouvir a voz de Deus dizendo: não tenha medo. Ore comigo. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, assim como Paulo no deserto, nós estamos aqui, Pai, te pedindo o alento necessário para enfrentar os desafios de cada dia, para enfrentar todos os tormentos, Pai, dessa vida, porque sabemos, Pai, que Seu Santo Espírito está conosco. Que cada pessoa, Pai, seja um espelho da sua vida, Pai, da sua sinceridade, da sua sabedoria. Que a cada dia, Pai, possamos testemunhar do Seu amor, da Sua verdade. Nos leva aos nossos lares, Pai. Esse Deus desconhecido que os gregos não conheciam. É esse Deus ressurreto que está nesse momento, Pai, ditando todos esses textos, ditando todas essas palavras, Pai, que vêm direto de Ti. Nos guarda nessa semana, nos alenta o coração. Pai, visite todos os doentes, Pai. E nesse momento eu lembro do meu amigo Daniel Porto. Que o Senhor afofe o seu leito. Cuide da minha mãe, Pai, onde ela estiver. Cuide de todos os irmãos dessa igreja, Pai. A direção dessa igreja. Fortaleça o seu pastor, Pai. Que ele venha ser a luz para nos ajudar a caminhar firme, como aquelas noivas prudentes, Pai, para o grande encontro. Que nós sabemos que um dia nós vamos ver, Pai, todos os nossos entes queridos, Pai. E eu tenho uma grande certeza, Pai, que o Senhor vai me entregar o Pedro Aurélio, Bispo Santos Viraça, para mim e para a mãe dele e para o irmão dele. E para todos os nossos irmãos, Pai, que dormem. O Senhor tem um plano na vida nossa e deles também, Pai. Pai, nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.